Então é isso aí, galerinha. Boa tarde. Vamos para mais um apoio de física. Primeira questãozinha que nós vamos trabalhar foi a questãozinha que eu passei de revisão para a prova no caderno e dizia o seguinte: um foguete tem velocidade de 20 metros por segundo quando o tempo é igual a 3 segundos e velocidade de 50 metros por segundo quando o tempo tem igual a 9 segundos. Uma coisa que pode ajudar bastante o aluno é fazer um esboço, um desenho do que está acontecendo. Isso ajuda bastante a tu entender a questão. Então tu vê, ó, falou uma velocidade inicial, por isso eu vou chamar de V0, que era 20 metros por segundo, e disse que isso ocorreu num tempo que eu vou chamar de T0 de 3 segundos. Falou a velocidade do foguete, depois disso já era 50 metros por segundo, e o tempo nesse momento que a velocidade era 50 era 9 segundos. E a questão perguntou, letra A, qual é a variação do tempo? Que é o ΔT, né? Sim. Letra B, qual é a variação da velocidade? Que é o ΔV. E depois, qual é a aceleração? Muito bem. Bom, como eu havia dito, o desenho pode ajudar bastante na interpretação. E talvez possa ter tido alguma dificuldade na primeira prova, quando eu te pedi para fazer um cálculo parecido com esse a respeito de velocidade. Mas agora que é a aceleração e é a segunda vez, não é normal já achar difícil aqui. Não é normal. Então, se você está achando muito difícil fazer T final menos T inicial, aí já é realmente uma situação mais grave. Fale com a coordenadora, abra-se com seus pais, peça ajuda, que nós estamos aqui para isso. Agora, se o aluno está cheio de dúvida e não se manifesta, a gente não pode fazer nada. 9 menos 3. Isso, o tempo final é 9, o tempo inicial é 3, e vocês vão ter sempre duas opções. Ou fazer de cabeça meia boca, e ser meia boca no futuro, ou fazer que nem os ninjas, sem preguiça, sem pressa e muito organizadamente. Letra B, variação de velocidade, como toda variação na vida, final menos inicial. 50 menos 20. Muito bem, 50 menos 20, a variação de velocidade, 30 metros por segundo. Muito simples. Letra C, pediu aceleração. Que aceleração será essa? Tangencial. Só pode ser a tangencial, não falou em curva, não falou no raio de curvatura, só pode ser a tangencial. A aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT. O ΔV, que é a variação de velocidade, está aqui, 30 metros por segundo. E o tempo que demorou para ocorrer foi 6 segundos. Isso dá uma aceleração de 5 metros por segundo dividido por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Então, como vocês podem perceber, para o cara que estudou, essa prova vai ser ridícula, vai ser muito simples. E eu sempre procuro fazer a prova, né? Claro, eu não quero que todo mundo tire 10, seria um ótimo sinal, né? Se todo mundo tirasse 10 na prova. Mas eu sempre boto uma questãozinha que eu, conhecendo a turma, sei que isso aqui, mais da metade vai errar essa questão, apesar de a gente ter trabalhado. Então eu coloco de um jeito, né, que mesmo o aluno com uma certa dificuldade consiga um 7. Né? Então ficou abaixo de 7, sem a recuperação paralela, então é uma situação já que, opa, estou quase fora da média. Então é uma boa maneira de tu ir te guiando aí. Show de bola, a questão 1 está bem acessível, bem tranquila. Né? Provavelmente vai ser uma nave alienígena, que fica mais divertido. O foguete é uma coisa humanoide, sem graça. Mas o raciocínio não vai mudar em nada. Com licença, deixa eu ver a questão 2 aqui. Vamos no embalo fazer as questões todas. Claro que eu estou supondo que vocês já tentaram em casa. E aí depois a gente abre para outras questões. Questão 2. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não vou usar 10 na prova, né? Na prova eu vou botar 9,8. Claro, sempre dá uma provocadinha na vírgula. Já te prometi, né? Já te prometi que vai dar problema se tu não dominar a vírgula até o final do ano. Determine a variação da velocidade de um corpo sob essa aceleração da gravidade em 2,5 segundos. Então, peraí. Ele falou que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E me pediu para calcular a variação de velocidade. E disse que o tempo que ele quer é 2,5 segundos. E aí, galerinha, com esses dados, que fórmula vocês me recomendam? A mesma? A, vontade, igual. Delta ΔV
Sobre ΔT. Parece bobagem. Eu no teu lugar pensava que babaquice copiar. Só depois de adulto é que eu percebi, meu Deus, como eu era babaca quando eu era novo, achando que era babaquice copiar. 10. Certo? É bem importante 10. Isso. 10, que bonito, 10. 2 aqui embaixo, 2 aqui. Isso, ó, ΔT tá na parte de baixo, então que vá na parte de baixo. X em cima. Isso, pode ser X. Eu gosto de manter a letra da física mesmo. Como a gente pensa de uma maneira matemática na hora de resolver, é natural o aluno colocar X e não está errado. Não está, pode deixar o Xzinho ali. Passa multiplicando. Parabéns, o número que está dividido a gente passa para o outro lado multiplicando. Na verdade, multiplicamos ambos os lados, né? Parabéns, multiplicar por 10 é gostosíssimo. Então, 25 já que é velocidade. Isso, né? Metros por segundo ao quadrado é de aceleração. Não, de uma variação de velocidade. Isso, na dúvida, olha que legal, tu pode colar de ti mesmo. E essa cola é válida e é, inclusive, esperada. Tu vai na tua própria prova. Ah, tá ali. Ali, ó. Ah, ali, ó. Colinha de mim mesmo, ó. Ah, é 10 metros por segundo. Então isso a galera, a maioria das pessoas não enxerga isso. E isso acontece em vestibulares, concursos e provas. Muita gente fala, professor, qual é a unidade de tal coisa? E está na prova dele, escrito 1000 vezes qual é a unidade da coisa. Ele acha mais confortável pedir professor do que olhar para a própria prova. Ah, tá aí. Né? Então isso é uma coisa que tu tens que aprender, a buscar sozinho a resposta. Até porque já combinamos na última prova, né? Hoje mesmo, que não terá mais essa de ir na tua carteira para te explicar uma coisa que tu não está conseguindo ler. Né? Que tu não está conseguindo interpretar, isso é falta de leitura. É perigoso fazer isso porque se tu errou antes, tu colar, tu vai errar de novo. Né? É verdade, né? Tens toda a razão. A gente está supondo que o aluno, né, ao fazer 50 metros por segundo menos 20 metros por segundo, entenda que vai dar 30 metros por segundo, né? Certo? Mas tem campeão mundial que pode errar nisso, com certeza. Concordo contigo, tem de tudo. Vamos que vamos. Questão 2, então, está resolvida. Questão 3. Tem alguém aí com questão 3 na agulha? Deixa eu ver aqui. Vou usar o caderno da moça aqui, que está bem bonito, bem organizado. Um carro faz uma curva de raio 20. Era 20 o quê, galera? Dá uma olhada. Era centímetro mesmo? Uhum. Porra, vamos matar os ocupantes do carro, mas tudo bem. Questão 3. R igual a 20 centímetros. Tá? Não era a minha ideia ter colocado centímetros não, né? Porque não faz sentido um carro fazer uma curva de 20 centímetros. Nem dá para um carro fazer uma curva de 20 centímetros, ele não cabe na curva. É uma curva muito fechada, não dá. Certo? Na prática, essa curva, esse raio de curva aqui para um carro seria impraticável. É possível que a minha letra tenha ficado tão feia que a galera copiou o centímetro. Eu copiei. Ah, é? Não, faz mais sentido, porque o carro não, né, uma curva de 20 centímetros seria uma curva muito fechada. De qualquer forma, eu até depois que eu resolver com metro, eu vou fazer com centímetro para a gente tirar umas conclusões. E na dúvida, depois eu posso olhar no videozinho ali, se foi metro ou centímetro. Com velocidade de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Calcule a aceleração centrípeta do carro. Ele quer aceleração centrípeta. Muitíssimo obrigado. Né, falou em centrípeta, vamos na fórmula da aceleração centrípeta. O livro está correto. V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. Qual é a velocidade? Isso, a velocidade é 30, né? Que vai ser elevada ao quadrado para os leigos que estão, de repente, em casa assistindo poderem também entender depois, né? E o R era 20. Vamos colocar 20 ali. 30 vezes 30 é um número famoso e fácil de multiplicar mentalmente. Concordo, aceleração centrípeta 45 o quê? 45. Isso, né? Que esse zerinho vai eliminar o zero ali, né? Metros por segundo ao quadrado. Pelo que nós discutimos em sala de aula, a metade do que o ser humano pode resistir antes de um desmaio, né? Quase metade. O ser humano resiste a 9 vezes a gravidade, né? Que dá 90 metros por segundo ao quadrado, então 45. É o que a Fire Whip leva as pessoas que passeiam nela lá, né? O limite de aceleração da Fire Whip, aquela famosa montanha-russa invertida do Beto Carreiro, ela gera mais ou menos essa aceleração, que é bem radical. Se tu deixa o teu corpo muito molenga, fica muito relaxadão, na curva, os teus braços vão pro lado demais, né? E eu, numa dessa de ficar brincando, dei uma machucada numa perna. Minha perna foi muito pro lado na hora da curva e dei uma
uma machucadinha, nada demais, né? Fiquei com dor assim um diazinho só por causa da batida que eu dei na perna. Ou seja, não é um brinquedo para tu ir relaxadão, não, tu tem que ir um pouco tenso para que a tua musculatura ajude a tua ossatura aí, né, para um lado e para o outro, saculejar sem maiores trancos, né? Então, por isso, inclusive, tem limite de idade, né? Uma criança que ainda não está com a musculatura do pescoço bem desenvolvida não pode ir lá, porque ela pode destroncar o pescoço e, se for muito novinha, até, né, gerar algo mais grave, uma morte. Show de bola! Então, a aceleração centrípeta, tá tranquilo, hein? Vamos fazer com a curva considerando 20 centímetros, só para ver o que o aluno teria que tomar cuidado? Na prova não vai ter isso, tá? Mas, de qualquer forma, só para a gente sentir o que ocorreria. Fazendo R igual a 20 centímetros. Tu concorda que na hora de fazer o cálculo tem que haver uma coerência nas unidades? Não faz sentido eu usar a velocidade em metros por segundo e o raio em centímetros, né? Se eu usei a velocidade em metros por segundo, o raio tem que ser usado em metros. Aí o aluno teria que transformar. Alguém lembra como é que passa de centímetro para metro? Multiplicar por 100 está me dizendo que vão ser 2.000 metros. Faz sentido dizer que a tua régua de 20 centímetros tem 2.000 metros? Então eu vou perguntar de novo, como é que se transforma centímetro em metros? Não, divide por 100, por isso que eu estou falando centímetro. Não te falaram que centímetro é 100 vezes menor que o metro? Não te falaram que o decímetro é 10 vezes menor que o metro? E vai dizer que não te falaram que o milímetro é 1000 vezes menor que o metro? Eu também fiquei chocado e chateado, eu fiquei muito magoado com os professores de matemática quando eu descobri que era 10 vezes menor, 100 era 100 vezes menor e 1000 era 1000 vezes menor. É muito triste, né? Certo? O professor não ter nem nos alertado para esse fato óbvio. Por isso que é desesperador quando um jovem da tua idade não sabe passar de centímetro para metro. Mostra que boa parte da matemática que tu aprendeu não serviu nem para perceber isso. 100 vezes menor, 0,2 metros. Pronto, muito fácil. 0,2 metros. Agora confesse, se eu fizesse com centímetro na prova, meu Deus, cara, imagina quantos não errariam. Né? Aí quase todos iam errar, só porque a gente não treinou porque era centímetro. E tu vê, eu estaria usando um fato bobo da tua vida passada, né? Desde o 5º ano, desde o 6º ano a gente te ensina como é que passa de centímetro para metro. Pra tu ver como às vezes mesmo aluno nota 10, né, que tira logo, os teus colegas tiram 9, 10, 9, 10, é porque a gente geralmente reza conforme a missa. Se dá uma diferenciadinha, né, a maioria se perde. Exemplo que aconteceu hoje foi o salão que não cobrava um preço fixo, né, só cobrava 30 pila por pessoa. Pois é, mas tu vê, isso também é fácil falar agora, depois que eu comentei, né? Depois que eu comentei, ela não fica seguro e fala, mas é só 30 vezes X. Mas nós discutimos fartamente aqui, né? E dezenas de colegas ficaram confusos na hora, com uma coisa óbvia, né? 9.000 dividido por 2, 4.500. Jezebel, morreriam todos. Todos no carro estariam mortos após essa curva. Pedaços de carne espalhadas pelo carro. Beleza? Então realmente, né, não podia ter sido 20 centímetros, né? Senão seria uma curva mortal. Olha que legal. Legal, legal, gostei. Tu vê, né? Uma coisinha boba, uma cópia que pode ter dado errado, mas que nos ajudou a aprender na aula de hoje. Legal. Muito bem. Desculpa, não, deixa eu te cortei aqui, fazer um comentáriozinho. Só achou engraçado a carnificina. Né? Porque parece absurdo isso, né? Como assim, se o carro faz uma curva brutal dessa, as pessoas morrem no carro? Não entendi isso. Ué, se o carro vai fazer uma curva brutal de uma hora para outra, as pessoas vão ter que ser empurradas para o lado de uma hora para outra, né? Quem é que vai fazer isso? Se a pessoa estiver presa no cinto de segurança, certo? Vai ser o próprio cinto de segurança que vai fazer isso, porque o atrito com o banco não vai deixar a pessoa paradinha. E essa força que o cinto teria que fazer na pessoa para ela poder fazer a curva, ia partir o corpo dela, só isso. Tá? Isso que eu estou falando não é uma piada, é fato, tá, gente? Se tu pegar um cinto de segurança, botar no corpo de uma pessoa e acelerar ela com aquele cinto, essa aceleração, a força que o cinto faria no corpo dela ia fazer o cinto partir o corpo dela. Beleza? Pode verificar isso em vídeos na internet de bonecos de segurança, né? Tu pega um boneco, faz ele de gelatina balística, que assemelha-se à dureza da carne humana, tu bota lá o boneco e faz o carro dar uma pancada mortal e fica filmando o boneco, tu vai ver que o boneco se despedaça todo. É o que aconteceria com o corpo humano. Beleza? Então, muito bacana esse
detalhe que acabou aparecendo. Questão 4. Tinha questão 4? E essa prova tá fácil até agora, hein, galerinha? Vai dar de tirar uma notaça. Obrigado. Se um objeto possui a aceleração centrípeta, tá certo? De 3 metros por segundo ao quadrado. Opa. Se tem aceleração centrípeta, eu sei que esse cara tem que estar fazendo uma curva, né, gente? Sim. E a aceleração centrípeta aponta para o Sim. centro dessa curva. Então, eu vou dizer que o centro está ali. Diz que esse vetor tem 3 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração tangencial de 4 metros por segundo ao quadrado. Pô, então além de estar fazendo curva, ele está com o pé no acelerador. Está aumentando a velocidade em módulo. A aceleração tangencial é 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração resultante. Já que a aceleração é uma grandeza vetorial, para achar a aceleração resultante basta somar esses vetores. Primeiro eu vou somar graficamente. Pontilhada paralela, pontilhada paralela. O vetor resultante sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontram. Esta é a aceleração resultante. Eu usei a regra do polígono ou do paralelogramo? Isso, eu fiz linhas pontilhadas paralelas, paralelogramo. A do polígono seria bundinha na cabecinha. Concordam? Eu poderia copiar esse vetor aqui, ó, ou copiar esse vetor lá, né? Certo? Funcionaria do mesmo jeito. Galerinha, nós sabemos que a reta tangente e o raio de uma circunferência fazem sempre 90 graus um com o outro. Por isso que a aceleração centrípeta e a tangencial são sempre... Isso, com 90 graus, ou são sempre perpendiculares. Muito obrigado, são sempre perpendiculares. Quer dizer que eu posso criar um triângulo retângulo. Se eu quiser, olha ali, ó. Esse é o AR, esse aqui, ó, é o AC, a aceleração centrípeta, e copiando esse vetor aqui, ó, fica a aceleração tangencial. Como é 90 graus, eu faço um triângulo retângulo com esses vetores. E já que o triângulo retângulo possui aquela relação mágica entre os lados, o famoso teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Dos quadrados dos catetos. Professor, mas já está ali a fórmula. Não, mas se eu simplesmente copiar a fórmula e usar, eu estou sendo um idiota no professor. Eu queria te lembrar de onde que vem aquela fórmula, certo? Porque no teu vestibular não é garantia que vai ter essa fórmula. No vestibular ele pode não dar essa fórmula, exigir que tu faça um Pitágoras, né? Pelo amor de Deus, um Pitágoras, né? Ninguém pode ter medo do Pitágoras. Então, esta fórmula pode não ser fornecida no vestibular. As outras serão. Agora, aquela ali, como vem de um Pitágoras, talvez o cara não forneça. Na tua prova eu vou fornecer, como combinado. A centrípeta é 3, não é isso? A tangencial é 4, isso aí eu já fiz esse ano várias vezes. A resposta é 5. 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, e 9 mais 16, 25. E a raiz de 25. Cuidado, gente, se aparecer esses números na prova, tu não pode responder 5 sem justificativa, tá? Tu pode até fazer, ó, é 5 devido ao triângulo pitagórico, tens que justificar. Devido ao triângulo 3, 4, 5, tá? Então cuidado, mesmo que apareça 3 e 4 na prova, ou tu faz a conta para mostrar que é 5, ou tu justifica. Como conhecemos o triângulo pitagórico 3, 4, 5, vai até fazer ele ali no cantinho, no esbocinho dele, né? 3, 4, 5, retângulo. Devido à existência desse triângulo, eu posso garantir que já que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Muito bem. Eram essas 4 revisões? As 4 questões de revisão? Tem mais uma, né? Tá bom. Vamos lá, vamos à última. Quem é que copiou a última aí? Deixa eu saber cada um pouquinho. Ah, essa é a mais bonita! Oh, que bonita essa questão! Eu até dei uma facilitadinha nela na prova. Mas tá bonita essa aqui. Essa aqui é mais bonita. Vamos fazer essa questão 5 então. Peraí. Mais perdido. Cusco de tiroteio. Questão 5. Claro. Mas pode perguntar. É o seguinte, como é que o seguinte, ficou um risco assim, um pra baixo e um no meio? Como é que não virou triângulo? Não, aqui ó, pontilhada.
pontilhada paralela. Se é paralela, essa distância é igual a essa, igual a essa, igual a essa, que é igual a essa. Então eu posso pegar esse tamanho e encaixar aqui. Certo? É por causa que é um paralelogramo. Ótima pergunta. Pergunta de quem quer entender onde é que as coisas vêm. Muito bom. Questão 5. Questão 5 fala o seguinte, ó. Um carro percorre uma distância x com velocidade de 50 km por hora e uma distância 2x com velocidade de... é 200? 200 km por hora. Calcule a velocidade média para a distância 3x. Ó, primeiro, só eu ter te falado que é a distância 3x que eu quero, já te ajuda, né? A lembrar que tu vai ter que somar as distâncias na hora da distância total. Mas vamos fazer um esboço bem bobo aqui do que está acontecendo. Andou x e depois andou... Primeira velocidade era 50, é isso? Quilômetros por hora, né? E depois o cara avacalhou em 200 km por hora. Beleza? Mas se ele pede a velocidade média, nós temos que lembrar que velocidade média é pegar a distância total e dividir pelo tempo total. Qual foi a distância total, meus amigos? 3x. Olha que tranquilo. Só falta descobrir o tempo total. E para calcular esse tempo total é fazer 2 cálculos com a velocidade. Um no primeiro trecho, outro no segundo. Então pronto, esquece o resto do mundo. Vamos olhar só para cá. Velocidade é distância sobre tempo. Qual era a velocidade? Qual era a distância? Não amarela por causa do x, cara. Não amarela não, é x e daí? Está dividindo, passa. E está multiplicando, passa. Achei o tempo. Esse cara demorou x sobre 50 horas no primeiro trecho. Professor, mas eu não sei quanto é x sobre 50. E daí? A gente sabe que vai ser um valor correspondente àquela coisa feia. Não vamos amarelar. Vamos para o segundo trecho. Pode ser, pode ser. Ficou até feliz. O amigo está tão acostumado a copiar que costuma copiar aí de novo, não tem problema? 200 porque era a velocidade. 2x. 2x porque é o segundo trecho, pô. Sobre x. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Quando tiver fortinho, entendendo matemática de verdade, tu tem o direito de trocar eles de posição. Delta T igual a 2x sobre... Muito obrigado. Dá para simplificar, não dá? Então vamos simplificar porque fica elegante. X sobre 100 não era obrigatório. No final vai dar a mesma resposta, mas simplificar sempre ajuda. Então achamos o delta T1 para o primeiro trecho e o delta T2. Vou até dar nome aos bois ali. Mas aqui tinha que ser o quê? O total. Como é que eu vou achar esse total, meus amigos? Delta T igual a delta T1 mais delta T2. Concordam? O delta T total, para ficar elegante, né, para a galera poder entender bem, é só pegar o delta T1 e somar o delta T2. E eu acho que aqui é o risco. Com a experiência que eu tenho em sala de aula, eu percebo que o grande problema da galera é fração. Geralmente, das minhas turmas de primeiro ano, 10% dominam fração, 90% não sabe nada de fração. Então, se o cara chegou nessa situação e não domina a fração, já era. Aí ele erra, mas ele não erra porque não sabe física. Ele erra porque não sabe matemática, pô. Tira o MMC, o minuto comum, divide pelo... multiplica. Quem é o MMC entre 50 e 100? Sempre que o maior é divisível pelo menor, ele próprio é o MMC. Um macetezinho. De qualquer forma, vocês têm que conseguir fazer aquela brincadeira lá de tempos remotos. Divide por 2. Divide por 2. Aí divide por 5, dá 5 e dá 5. Divide por 5, dá 1 e dá 1. Quando todo mundo virou 1, multiplica. 4 vezes 5, 20. Vezes 5, 100. Pronto. Divide pelo de baixo, dá 2. 2 vezes x, 2x. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes x, x. Então o tempo total, o delta T total, ficou 3x sobre 100. Já que eu sei o tempo total, eu vou colocar aqui, ó, 3x sobre 100. Como é que é a divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Como tem 3x em cima com 3x embaixo, sobrou 100. 100 km por hora. Pois não. Ali ó, já disse que tipo, lá na primeira, V 3x sobre 3x sobre 100. Ali a gente não poderia contar os dois 3x? Sim.
Desde que tu perceba que ao cortar isso, sobrou 1 sobre 1 sobre 100. Porque se tu corta ali da 100 de maneira mágica, tu não está entendendo a matemática. Aí quem depois inverteu, né? Seria 1 sobre 100? É 1 dividido por 1 sobre 100, né? Porque aqui era 1 e aqui é 1. Tá beleza? Porque se tu só corta da 100, outro dia tu vai fazer isso e ia dar 1 sobre 100 e tu não percebeu. Certo? Por isso que é importante ter consciência do que está sendo feito. Fala, querido. Por que ficou 2x mais x ali se eu tiver 2x? Aqui tu diz? É. Aqui? Ótimo. Porque quando a gente vai somar frações, se as frações tiverem o mesmo denominador, é só somar o número de cima, certo? Não, mas é porque é 2x, ele é x em cima. Aqui, né? É isso que eu estou dizendo. Eu estou indo explicar isso. Beleza? Eu pensei em 100 dividido por 50 vezes 2. Ó, Maria Luísa, já que tu me perguntou isso, eu queria te responder de uma forma efetiva, que isso fosse usado para ti daqui para frente. Porque eu vou te confessar que uma época eu me achava bom em matemática, sabe? Eu era bem acima da média mesmo, tirava 10, 10, 10, 10. Meus colegas achavam que eu era bom, meus professores achavam que eu era bom. Eu não era bom. Eu era muito meia boca. E até o professor achava que eu era bom. Ele era tão ruim, o professor, que ele achava que o aluno meia boca dele era bom. Então assim, ó, me ensinaram, eu percebi um dia, pô, fração. Passava um ano, não sabia merda nenhuma de fração. Aí passava mais um ano, a professora ficava louca. Porra, eu ensinei no passado fração. Vocês não sabem fração. E eu me senti um burro, né? Porra, não sei fração. Aí eu me queimei. Vou aprender essa porra dessa fração. Aí eu pensei, pô, somar e subtrair fração, já aprendi. Tira o... divide, multiplica, acabou. Aí eu botei na minha cabeça, somar e subtrair fração. Tira o IMC, divide pelo baixo. Nem sabia que regra é essa, não entendia bulhufas da regra. Era uma regra mágica para entrar na Bíblia. E eu ia lá e fazia ela. Tu vê, ó, é horrível quando o cara faz uma regra sem entender por que ela existe. Amanhã ele esquece a regra. Quando ele entende, entendi por que tem que tirar o MMC e dividir pelo IBA. Nunca mais na vida ele vai esquecer. Multiplicação e divisão não era problema para mim, porque multiplicação é normal. Tu multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. E a divisão, como a gente acabou de ver, era a primeira vezes o inverso é a segunda. Então o problema do aluno é somar e subtrair fração. Então quando o aluno vai fazer lá 1/3 mais 1/2 mais 2/3, ele faz lá a técnica, o MMC, faz ali no cantinho, dá uma mágica, 6. Divide pelo de baixo, dá 3. 3 vezes 1, 3. ó, não é 1, ó. Não é 1. Divide pelo de baixo dá 2. 2 vezes 2, ó, não é 2, é 4. Não é só copiar, não. Aí o cara deu 7/6. Aí acertei, mas não sabe o que está fazendo. Isso é perigoso. Vamos entender? Alguém pode me explicar que porcaria é essa? Por que a gente tira o MMC? Por que divide pelo de baixo? E por que multiplica pelo de cima? E por que no final essa mágica dá certo? Pode falar bobagem, normal. Pode falar. Alguém se arrisca? Fala, meu querido. É o mesmo, tem que ser equivalente? Tem que ser equivalente. E por que fazendo isso fica equivalente? Porque ele está dividido pelo mesmo número de partes. Não, é isso que é ser equivalente, mas por que essa mágica permite achar frações equivalentes? Entendendo? É isso que eu quero te dizer, ó. Então tu já tem uma noção melhor do que a maioria, mas ainda falta uma conexão entre a regra mágica e a verdade. Poxa, quantas frações equivalentes existem a 1/2? 2/4, mas são infinitas, né, gente? 1000, 2000 avos. Concordam? Isso aqui dá o mesmo que isso, ó. Tudo bem para todos? Multipliquei por 1000 e por 1000. Multipliquei por 2 e por 2. Tudo bem? Tem uma outra que é mais legal. Raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. É equivalente? Quantas equivalentes a essa? Infinitas. Quantas equivalentes a essa? Infinitas. Quantas equivalentes a essa e a essa com o mesmo denominador? Infinitas. Eu posso achar infinitas frações iguais a essa, infinitas frações iguais a essa, e dentro dessas infinitas existem infinitas frações equivalentes com o mesmo denominador. Duvido, professor. Ué, sei lá aqui, eu vou botar aqui 60 aqui embaixo. Vou multiplicar por 30 em cima e embaixo. É equivalente? Quero 60 na parte de baixo. Se eu quero 60, eu tenho que multiplicar por 20, né? Tudo bem? 20 na de cima. São equivalentes? Desculpa, essa é equivalente a essa? Essa é equivalente a essa? Possui o mesmo denominador?
possuem, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, mais uma, multiplicar por 1000, por π, existem quantas equivalentes com o mesmo denominador? Pô, mas aí se eu fico trabalhando com infinitas possibilidades, eu me enforco. Eu quero trabalhar com a menor das possibilidades. E para descobrir qual é a menor fração que existe, equivalente a essa, e que tem o mesmo denominador que essa, aí vem a mágica de achar o menor múltiplo comum. Porra! Como faz sentido? MMC, que eu quero descobrir quem é o menorzinho número que existe e que dá para fazer ficar igual esse e esse ao mesmo tempo. Que legal! Então, na verdade, não é obrigatório fazer o MMC. Tu pode simplesmente pegar qualquer número que tem na tua telha, que tem a ver com esse e usar ele. Eu posso usar 12, eu posso usar 6 milhões, não é? Mas quem é o melhor de todos? É o 6, pô! Então, quando eu tirei o MMC que deu 6, dividi pelo de baixo, ao fazer dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, eu só estou querendo fazer isso, gente, ó. Eu quero que seja 6 embaixo, não é? Multipliquei por quanto, então, embaixo? Eu multipliquei por 3, para não ter que ficar pensando por quanto que ele multiplicou, o professor falou, decora, meu querido, divide pelo de baixo. Mas ao dividir 6 por 2... e descobrir que dá 3, eu só estou percebendo que para brotar um 6 ali embaixo dessa fração, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais, eu quero que brote quem ali? O 6, né? Por que é o 6? Porque é o menor múltiplo comum que existe. Assim eu estou trabalhando com os menores números possíveis. Agora o seguinte, por quanto que eu multipliquei o cara de baixo? Por 2, o aluno tem que ficar pensando, a gente fala, divide pelo de baixo, aí dá 2. E multiplica pelo de cima, então quer dizer que ele está multiplicando em cima e embaixo por 2. Não é isso? Agora que eu achei frações equivalentes com o mesmo númerozinho de baixo, eu somo. Só que fazer o aluno entender isso dá trabalho, e o professor ganha mal na maioria dos lugares, né? Ele, né? Decorei, escrevi no caderno. Grita comigo, tira o... divide, multiplica, vira um monte de zumbizinho, todos fazem, mas tu tira uma vírgula do lugar, não sabe porra nenhuma, certo? Eu queria que vocês fossem diferenciados, eu queria que vocês aprendessem de verdade. Ah, então agora está ficando um pouquinho melhor. Não pensem que depois dessa aula tu vai virar o rei da soma e subtração de fração. Mas pelo menos agora tu está começando a entender por que da regra de tirar o mínimo múltiplo comum, acha o MMC, pega esse MMC, divide pelo cara de baixo e multiplica pelo de cima, porque assim tu obtém uma fração equivalente. Como tu faz a mesma conta com a outra fração, essas frações equivalentes vão possuir o mesmo, e aí tu pode somar normal. Só que tu vê com a regra clássica, nem aparece que tem duas frações, né? Tu faz uma coisa só, e aí fica mais mágico ainda. Eu demorei anos para entender por que tinha que fazer isso. Agora vai ficar mais fácil. Eu respondi a tua pergunta. Né? Beleza? Tu vê, eu sei que eu poderia ter sido muito mais rápido, mas... E eu sei que tu não é a pior situação. Eu queria ajudar um monte de gente. Por isso que eu contei a história toda. Me perdoe a memória. O seguinte, pode fazer com qualquer número, né? Daí vai o resultado. Com certeza. Que eu te digo o mesmo resultado, né? Se eu tivesse usado os 60, né? Aconteceu isso aqui na hora que eu usei os 60, né? Mas simplificando... tem o mesmíssimo resultado, ou seja, pode dar uma fração equivalente à primeira, certo? É isso aí, show de bola. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, até para que vocês tenham confiança na prova. Como eu sei que o problema dessa questão são as letrinhas, na prova eu fiz uma maracutaia para a letrinha não aparecer. É exatamente a mesma questão, só que não vai ter letrinha. Eu vou falar os valores, assim tu vai fazer o mesmo cálculo, tudo igual, só que sem letrinha. Aí teu coração vai ficar mais tranquilo e vai ficar bem mais tranquilo para vocês, certo? Então aqui exatamente, eu vou falar, aqui é 1000, aqui é 300, certo? E, algum problema? Vai ficar mais fácil na verdade, tá? Só isso, vai ficar bem mais fácil. Só estou te falando isso para tu sentir confiança, sabe por quê? Porque o aluno que tem dificuldade, ele olha a questão na prova, ele nem tenta. E aquela do X, aquela ali que eu não vou fazer, ele já vem preparado para a prova. Não, eu estou tentando 8 na prova. Uma ele já eliminou. Então eu estou te dando a dica, se tu tiver dificuldade, tenta fazer a questão com esse estilo, porque não vai ter o X, vai ser númerozinho. Ou seja, aqui vai dar um número, ó, vai ficar mais confiante. Aqui vai dar um número,
Ah, vai levantar a tua moral. E aí somar um número com um número é bem mais gostoso que somar fração, né? Beleza? Então vai ficar bem mais fácil da prova. Eu sempre é assim, tá? Eu sempre aperto muito mais na revisão do que na prova. Na prova eu dou uma aliviada. Claro que nem sempre atinjo o objetivo que eu queria, né? Mas fica tranquilo, se tu tiver fazendo a tua parte, é 10 anos na prova. Tipo, se ali no X, ali no 2x tivesse um número e eu tivesse, tipo, somar pra botar ali, como que eu ia fazer? Pois é, aí é que tá, olha só. Eu não queria simplesmente botar número e fazer pra vocês, porque assim vocês vão achar que estão sabendo, e talvez não seja verdade. Eu faço o seguinte desafio a vocês então. Resolvam. Agora. Vamos lá, 3 minutos pro cara resolver essa questão. Ó. É a da prova, eu quero ver se tu vai saber fazer a da prova. Professor, Fala o se eu treinar em casa sozinho, poderia trocar o número, os dois números da velocidade por qualquer um para poder treinar? Claro, sem dúvida, exatamente como a gente fez. É isso mesmo. 3 minutinhos aí, ó, rapidinho, hein? É voando. Tenta fazer a questãozinha ali, que era a velocidade média de um carro que andou 60 km a 60 km por hora e 50 km a 100 km por hora. No trecho total, qual foi a velocidade média desse carro? Arrisca que em seguida a gente corrige. É bem rápido. Vamos!